Fala pessoal, vamos estar falando hoje da nona etapa do AMA Supercross que rolou nesse final de semana, sábado, em Indianápolis. Nessa etapa teve o confronto das duas costas, né? O shootout, que eles chamam, né? Vai ter 3 etapas nessa temporada que vai ter o confronto da costa oeste com a costa leste, né? O confronto das 250 a 450 percorre os Estados Unidos inteiro, porém a 250 é dividido em costas, né? Costa oeste e costa leste. Então, a 250 estavam os melhores pilotos. Não faltou emoção, já começando pela pista. A pista super técnica, o layout não era nada demais, porém o solo é super úmido, super macio, né? Cada volta que os pilotos passavam, ele cedia. Então, manter a calma, a técnica, ser constante era super importante nessa etapa, né? Ter um racecraft, que eles chamam lá, que é saber correr, né? A tua proposta de corrida era super importante. Então, manter a calma, ser constante, eram as palavras não, eram os métodos, táticas que funcionavam e valeram muito a pena no final. Não faltou tombo. Savage caiu um super tombo aí na 450. Nos treinos, o RJ Ranchfire caiu um super tombo também. Então, tombo não faltou. Pegaram vários pilotos desprevenidos, né? O próprio Cooper Webb acabou caindo nas costelas nos treinos, aí virando até um front flip. Mas sem velocidade, ele perdeu um pouco de equilíbrio. Na classificatória, ele também acabou caindo. Corridas foram um pouco monótonas ali os primeiros lugares, porém vai falar do pelotão, né? Que não faltou emoção. O campeonato começa a surgir os possíveis campeões, né? Na 450 o Webb aí ganhou um pouquinho mais de terreno em cima dos seus adversários. Na 250 teve mudança de líder na costa leste e na costa oeste, Deegan aí sobressaindo novamente, mesmo cometendo super erros aí durante a etapa. Então, roda a vinheta, vamos para cima, que tem muito para se falar. Brá! Conheça agora a Speed Shop, o melhor app para o mundo off-road. Agora ficou fácil comprar e vender produtos novos e seminovos de forma prática, rápida e totalmente segura. Vender agora ficou fácil. Anuncie venda parcelada em até 12 vezes, calcule o frete, emita etiquetas, acompanhe suas vendas em tempo real e receba à vista. Você também pode encontrar os melhores produtos com os melhores preços e ainda fazer ofertas de compras. Incrível, não é mesmo? Na Speed Shop é fácil, rápido e seguro. Speed Shop, feito de piloto para piloto. Baixe agora na Store do seu smartphone. Pessoal, não deixe de curtir o vídeo, de compartilhar com seus amigos, de seguir o canal aí, fortalecer a firma, para vocês não perderem nenhum conteúdo, não só do AMA Supercross, AMA Motocross, Mundial de Motocross, a gente vai falar também do Mundial de Supercross, do Brasileiro, o quadro do Gol Ramos, que sou eu competindo, treinando, estamos aqui com o Fofocross, então não vai faltar conteúdo para vocês, super exclusivo, super com muita informação. Você que é leigo no esporte, está iniciando, você mesmo, até mesmo que já é nível intermediário, já conhece há muito tempo, tem super informações aí que você vai pegando em cada vídeo. Então, vamos falar de Indianápolis, uma etapa aí que é um pouco decisiva, né, na costa leste. Agora foi o confronto das duas costas, o shootout. Então, pegou bastante pilotos desprevenidos. Vamos dizer assim, alguns pilotos não, né? Os pilotos tinham que ter culhões para saltar sequências, né? Saindo da parte da areia, tinha a sequência, a divisória da sequência, né? Pelo lado esquerdo, o piloto saltava 2, 3, 2, e pelo lado direito ele empinava, contornava o primeiro, saltava 3, 3, né? Então, até empinar, saltar os 3 primeiros era de boa, mas os 3 últimos, durante as baterias ou até mesmo nos treinos, comeu bastante. E fora isso, ficava super técnico, né? Alguns pilotos cometeram erros, até o próprio Savage, que eu falei no início aí, cometeu um super erro, eu vou botar o vídeo para vocês. Já rolava a curva para a esquerda, logo após a sequência, tinha a sequência voltando, né? Então, ali também saltar 3, saltar em cima da mesa logo em seguida, que era longe, até no RJ foi pego de surpresa nos treinos, caiu um super tombaço. Então, ali não é o problema saltar, o problema é que vai fazendo canaleta. Então, você vai mudando as linhas, às vezes a traseira não entra corretamente, dá uma seguradinha. Então, o que eu falo, às vezes você tem que fechar o olho e se jogar, né?
nas minhas participações, algumas vezes eu tive que fazer isso. Cheio de canaleta, você não dá nem tempo de escolher, você só mira numa, vai nessa, puf, e se joga. E espera a moto te jogar lá onde, na recepção, no local certo. Então, Supercross é um pouco isso. Às vezes você tem que fechar os olhos e encarar o obstáculo ali sem saber o que vai acontecer, né? Realmente é para homões, né? Vamos dizer assim, ou pilotos muito bem treinados, né? A gente diga super atletas. Agora vamos começar falando agora da 250, né? Teve o confronto das duas costas, começando pelas hits, né? O Jet Reynolds aí rebentou o outro piloto, o Yoder, esqueci o primeiro nome dele, na classificatória, né? Era a última vaga e ele veio e deu no meio do piloto, derrubando, os dois acabou caindo, né? Vou botar o vídeo para vocês aqui. E ainda ele consegue sair e ainda disputar na penúltima curva, ele deu a pancada na outra curva, e ainda ele conseguiu sair junto, disputando ainda com o outro piloto que vinha atrás, e ainda conseguiu se defender nas costelas, assumir a nona posição e garantir a classificação, né? Como era o shootout, então, deixar para a última chance é mais difícil ainda. Então, o piloto jogou tudo ou nada, veio na contramão e arrebentou. Quem não conhece, Jet Reynolds, ele foi uma revelação no amador, né? Ele ganhou tudo que tinha, ele ganhou na 60, na 80, na 250, porém, quando ele migrou para o profissional, começou a vir os machucados, né? Acabou machucando o braço, o joelho, entre outras. Então, isso decaiu um pouco a confiança dele, até quando ele foi estrear no Supercross pela Pro Circuit. No Press Day, ele acabou quebrando o pulso. Então, já perdeu a primeira temporada, ele já ficou de fora do Supercross. E não teve no motocross não teve bons anos, depois no supercross também não, então acabou indo para o Club MX. E não tem, vamos dizer assim, talvez aquela pressão de, pô, eu tenho que vencer, eu sou o cara, tem pesado e bastante para ele, fora também os machucados, né? Ele se machucou muito e isso conta muito na evolução do piloto. Mas vamos falar do evento em si, fora essa aí das corridas, né? Os altos e baixos de alguns pilotos vão começar de trás para frente, né? 8º lugar por Juju Bilmer. Juju Bilmer que deslocou o ombro na última etapa da West Coast, né? E ele ficou praticamente 2 semanas sem andar, né? Foi andar só no Press Day agora para recuperar total o ombro. Quem já machucou o ombro sabe, você tira a primeira vez, beleza, você faz o fortalecimento, tudo, estabilizou o ombro, recuperou, beleza, você vai embora. Mas a partir que saiu a segunda vez, aí é constante, começa a sair toda hora e não tem o que se faça, né? Então, eu acho que foi vamos dizer assim, ele tirou no evento, lá no treino, ele acabou caindo e deslocando, correu, não deslocou. Então, vamos dizer assim, quando você começa a tirar, sai a segunda vez, vamos dizer assim, ele esgaça o ligamento, ou a musculatura também vai ficando mais fraca, então com isso fica mais fácil do ombro sair fora do lugar. Então, sempre, vamos dizer assim, a partir que saiu a segunda vez, já para e faça a cirurgia. Muitos pilotos tiram a primeira vez, mas fortalece, não tem mais problema, porém, quando sai a segunda, já vão para a faca, porque não tem o que fazer, que vai começar a sair toda hora, e não é uma coisa que a gente controla, né? Às vezes é um tombinho besta que você tá relaxado, o ombro sai. Comigo aconteceu isso, em 2018 eu caí no AMA não, quer dizer, quando eu tava no AMA, depois acabou o AMA, eu fiquei treinando motocross, eu acabei caindo para fora da mesa e desloquei o ombro. Então, tava perfeito até ali, tipo, perfeito, não, eu recuperei tudo, começou as temporadas aqui no Brasil, tudo, e eu caí um tombinho besta, a moto limpou a frente e eu perdi equilíbrio e eu joguei meu braço para frente e deslocou. Não tem, são movimentos assim que você não controla, né? Saiu, eu botamos no lugar, fiz o tratamento novamente, voltamos, e aí começou a sair toda hora meu ombro. Aí a gente parou e operou. Paramos, né? Eu parei e operei. Então é um pouco disso. Saiu o ombro a segunda vez, que é a melhor coisa. Então o Juju Bilmer me impressionou, ele largou muito bem, saiu em segundo, terceiro, me desculpe, e não, foi evoluindo durante a etapa, perdeu algumas posições, depois ele recuperou e de repente acho que acabou o gás dele, e com isso a pista detonou também. Então conta muito mais a parte física, você ser constante, acertar suas linhas, as canaletas, a pista estava destruída, então, cara, você manter a constância era super importante. Então, fez um 8º lugar, ainda está na disputa pelo campeonato, já vamos falar da pontuação,
salvou um bom resultado, fez uma prova muito boa, vamos dizer assim, pela situação dele, porém, se com certeza tivesse treinado tudo certinho, teria um resultado melhor, né? Velocidade teve, tudo, porém não conseguiu ser constante na parte final e perdeu rendimento para os outros pilotos. 7º lugar, o ex-líder da Costa Leste, né, Max Enste, que andou muito bem nos treinos, fez o primeiro tempo, ganhou a sua classificatória, porém na corrida parece que pesou, acho que o number plate não largou tão bem, teve que fazer uma prova de recuperação, talvez ele manteve a constância, né, falou, o pessoal vai se matar, alguma coisa, não se sentiu tão confortável na pista, porém teve o seu desempenho bem abaixo. Seu companheiro de equipe, Chris Davis, caiu, ele passou, abriu, Chris Davis recuperou, passou ele e quase fez um pódio aí, né? Andou muito bem. Então o Max Enche tem, vamos dizer assim, cometeu o erro na etapa de Daytona, na segunda curva, foi com tudo para dividir a curva, chegou atrasado, bateu na traseira, caiu, teve que vir de trás. Lembrando que ele teve um tombo em Daytona no Press Day, então são coisas assim que mexe com a confiança do piloto e, igual eu falei, a pista estava detonada e conforme ela foi detonando, a confiança conta e conta muito. Então, no 7º lugar aí, ainda está na disputa pelo campeonato, perdeu o number plate vermelho, a liderança, porém, se mantém vivo na luta pelo campeonato. Ele que começou detonando, né, dominando, e agora deu uma decaída, acho que essas 2 últimas etapas mexeu com o emocional do Max Ense, né, um piloto super veterano que já tinha andado no Supercross quando tinha seus 16, 17 anos, migrou para o Mundial, ganhou na MX2, na MX1 nunca foi campeão no Mundial de Supercross e voltou para o AMA e tem mostrado aí o potencial de ser campeão. Tem tudo para mostrar que tem tudo, e além de moto, né, a melhor equipe, a melhor moto, é um super produto técnico e tem se mostrado digno aí de estar com o number plate, liderando o campeonato, porém cometeu esses erros aí. O campeonato está na 4ª ou 5ª etapa da Costa Leste, 4ª etapa, então tem muita água para rolar. Agora, falando de Yoshimoda, 6º lugar, andou muito o japonês, né? Ele que voltou, quebrou os dedos, andou muito, ganhou a primeira etapa, né, da Costa Oeste, começou arrebentando, na segunda etapa foi atingido por uma placa do mecânico, quebrou 2 dedos da mão esquerda, então ele fala que perde muito estabilidade da moto, né? Quando ele perde estabilidade, ele não consegue segurar a moto. Porém, a suspensão do AMA, ela é super rígida, então o impacto, o retorno que a suspensão dá é muito maior do que uma suspensão maior, né? Então, até ele postou vídeo treinando, ele encavalou num salto, escapa a mão, cai. Então, ele teve uma boa evolução nessa etapa, largou super bem, brigou com o pelotão, deu um chega para lá no Digan, mostrou que está na briga ali, porém, acho que a parte física pegou um pouco, ele diminuiu o ritmo e depois foi constante e voltou a ganhar posições, né? Ele foi perdendo posições e depois ele começou a ganhar posições, terminando em 6º, se mantendo vivo também no campeonato aí, com todas essas lesões. Lembrando que agora ele voltou a treinar, né? Tem conseguido treinar antes, que ele só ainda para as corridas, né? Porque a mão, os dedos não deixavam ele treinar e ele queria se recuperar bem. Então, ainda tem 4 etapas, então tem tudo para acontecer no campeonato, tem se mantido isso com uma esperança aí de lutar pelo campeonato, sair como campeão. Não é nada fácil, tá um pouco atrás na pontuação, mas segue vivo. 5º lugar é Cole Davis, né? Cole Davis que tá fazendo sua estreia, né? Ele que é o piloto da Nova Zelândia, é um piloto que tem chamado a atenção. Eu acho que alguns pontos, eu acho ele muito parecido com o Fábio Santos andando, o jeito que ele utiliza as pernas, os braços, assim. Algumas fotos são bem parecidas, não que ele é da velocidade do Fábio, o Fábio Santos tem a velocidade dele, mas me lembra bastante o Fábio Santos, o moranguinho aqui do Brasil. Andou muito, porém ele já fez pódio, ganhou já as baterias do Triple Crown, porém tem faltado algumas peças para ele conseguir a vitória no main event, né, total, e acredito que até a final da temporada ele vai conseguir. No motocross deve surpreender bastante também, nessa etapa andou muito, largou, estava no meio do pelotão, caiu um tombo besta na parte da areia, a areia pegou muita gente, né, a areia ela era fofa, assim, então ela vem escorregando e calça, então muita gente perdia a frente e caía, então era bem estranho, ainda mais com a suspensão
de Supercross que é super rígido, então as curvas com as ondulações você não consegue imprimir velocidade, então com isso é mais fácil de acontecer os tombos. E Cole Davis foi pego nessa, veio lá do pelotão de trás, 12º, décimo ali, eu não me lembro exatamente, ganhando posições e fez quinto. Nossa, ele andou muito bem mesmo, ele recuperando ali, acho que em 12 minutos ele caiu, e ele veio, chegou a se aproximar do RJ, porém não, acho que faltou, deve ter pego um pouquinho de parte física dele ali, porém andou muito bem, muito sereno, assim, ele era o único piloto que atropelava as costelas pelo lado direito, ele entrava com velocidade e passou muita gente ali, né? Os pilotos saltavam de 2 em 2. Quando você não imprime velocidade nas costelas, a suspensão é tão firme, porque normalmente o piloto entra moendo nas costelas, entra de quarta marcha, numa 250, quinta marcha. Então ele entra e a suspensão tem que absorver o impacto. Então se você não tem uma suspensão dessa forma você não consegue andar. Então, tem pista que não igual ali, aquela pista detonava e eles perdiam, vamos dizer, eles não conseguiam entrar com tanta velocidade. Então, a suspensão é tão firme que ela começa a reagir contra o piloto. Então, você tem que saltar bem perfeitinho, e como os pilotos só batem na cabeça, ela vai comendo só a cabeça das costelas. Então, ele achou uma linha pelo lado direito que praticamente ninguém passava, ele se jogava, passou, fez muitas ultrapassagens ali, até ele passou o Yoshimoda e mais um, acredito, numa pegada só, ele passou, bonito de ver, técnico, até o Adam Cianciarulo, que é um dos, do Race Day Live, né, Race Day Live, que é os comentários durante o dia, né, depois vem o Carmichael, o pessoal, no Andadoi, ele fala que ele ficou impressionado como ele demorou 2, 3 anos para entender as costelas, assim, quando eles falam skip, né? Quando pula uma costela, passa a dianteira, não encosta. Então, normalmente pega a traseira, aí para você virar de frente é 2 paletos. Então, o Coloris cometeu esses erros e ele cometeu entre termos, né? Ele errava, só que ele sabia se posicionar para puxar a moto novamente. E o Cianciano fala, cara, eu demorei 2, 3 anos para entender, para mim fazer, e o cara já faz no primeiro ano. Lembrando que ele foi roubado, né, da GasGas pela Star Racing, mostrou um puta potencial no amador, a Star pegou ele, e ele tem treinado com os melhores, né, a Star Racing tem o Gigan, o Maxense, a equipe tava com os 3 head plates ali, né, tava com o Cooper Ebb na 450, na 250 com o Danger Boy e com o Maxense, então a equipe tava dominando e ele tem treinado com os melhores, vamos dizer assim, e esses pilotos, quando, vamos dizer assim, novos assim, eles têm a parte física, o piloto tem mostrado uma parte física super boa e mais a técnica, é muito fácil você lapidar o piloto novo, então ele tem andado com o pessoal, imagina ele ver lá o Digan treinando, o cara vira 1 minuto, eu tenho que virar 1 minuto, ele se mata para virar 1 minuto, vamos dizer assim, então a evolução, você tá vendo o seu principal rival treinar, você tá ali, é muito mais fácil de você praticar, saber seus pontos fortes e fracos, então tem mostrado um super resultado, né? Ainda está na luta pelo campeonato aí também com o Davis. Se o Digan marcar bobeira na Costa Oeste, ele pode ser campeão ainda esse ano e sem vencer. Agora vamos pro quarto lugar. RJ andou muito, né? O RJ, o único pecado dele foi na largada. Ele largou em 14º, passou a primeira volta, 13º, 14º e veio ganhando posições, né? Ele veio. O mais legal do RJ é que ele é aquele piloto que parece que não desiste, ele vai até o final, ele foi super agressivo, ele arriscou até na sequência que ele caiu. O Max Sense salta, ele salta atrás colado, ele nem sabe se o Max Sense vai saltar, ele já cai socando a mão, o Max Sense salta, ele puxa a moto e vai junto, né? Mas se o Max Sense não salta, acho que ia levar uma motada nas costas. Porém, vamos dizer assim, ganhou muitas posições, tipo, nessas etapas do confronto, se você cai na largada ou tem uma largada ruim, você ser aquele piloto que recupera e vai até o final faz total diferença. Essa etapa, como detonou, o piloto que teve parte física e foi constante até o final se recuperou muito bem, né? Vamos dizer, ele largou de 14º, fez quarto, né? Teve chance de fazer pódio ali, porém, igual eu falei, se numa outra etapa que o terreno é duro, é ruim de ultrapassar, para ele fazer 10º, ele tem que remar e remar muito, né? Então, segue vivo no campeonato, ele que não pontuou praticamente na primeira etapa, só cometeu o erro, se botou pressão, ele que vai correr de 450 no motocross. Então, o RJ aí se mostrou mais uma etapa lutando pelo campeonato. Ele fez uma prova de recuperação, chegou a se aproximar do Digan ali, quando o Digan errou a sequência, que a gente vai falar mais pra frente, mas acho que faltou gás. Aí o Digan
apertou um pouquinho mais o ritmo e ele não conseguiu acompanhar, ou não conseguiu manter o ritmo, né? A pista estava super traiçoeira, você manter as suas linhas, acertar as linhas, e a pista vai mudando conforme vai acontecendo, né? Imagina 22 pilotos passando no terreno mole, ela vai alternando. E todos os pilotos não continuam nas linhas piores, são pilotos experientes que estão trocando a linha. Então, são coisas que pega muito, ainda mais quando a tua parte física pega, o teu raciocínio fica mais lento, o teu movimento fica mais lento, então tem que tirar o chapéu pro resultado do RJ. Quarto lugar aí. Agora falando do pódio, né, os 3 primeiros, Hayden Deegan largou no pelotão quarto, teve que ganhar posições ali, quarto, quinto, ele largou em quinto ou sexto, me desculpem. Ele teve que ganhar posições do Juju Bilmer ali, né, que é o atual vice-líder da West Coast, da costa do Deegan, e aí ele teve que batalhar com o Joe Shimoda, e o Joe Shimoda não jogou barato para ele, né, ele foi fechar o Joe Shimoda deu X, deu um totó nele, falou aqui não, negão. Porém, se defendeu muito na outra curva, o Deegan passou por fora e falou tchau, obrigado, né? O Deegan ele pegou, vamos dizer assim, a pista tinha umas manhas, alguns pontos ele arriscava, ele era mais agressivo e a parte física dele sempre foi boa. Então, ele acreditou até o final, tanto que até ele se livrar do Yoshimoda, assumir a terceira posição, ele tinha uma diferença de 6 segundos pro pelotão, né? Que era o Seth Remaker e o Tom Vial. E ele conseguiu recuperar, né? Demorou um pouquinho, mas ele conseguiu recuperar. Na minha opinião, a parte que ele era mais rápido, depois ele fazia as costelas muito bem saltando, e a curva para a esquerda ele não fazia por dentro, ele cruzava, ia lá fora e saltava os dois descendo antes da chegada e atacava ali a pegada da chegada e amortecia. Ali ele ganhava muito tempo, passava por baixo do túnel, ele saltava em cima, para baixo, ele saltou umas 2, 3 vezes toda a sequência ali, né? Ele não saltava em cima da mesa, ele saltava lá no final, ele não fazia on-off, ele já fazia tudo, ele fez umas 2, 3 vezes, tanto que ali ele cometeu um erro, ali ele ganhava um pouquinho, e também depois dessa daí, ele saltava 3, isso eu vi o único piloto a fazer. Nenhum outro piloto fez, até o Cooper Ebb, ninguém fez. Ele saltava 3, todo mundo saltava 3, amortecia um pouquinho, 2, e aí caía para a mesa para atacar. Ele fazia 3 e socava a mão, caía lá na frente, já perto da mesa e já amortecia. Então, vamos dizer assim, conforme a pista foi detonando, os pilotos começaram a fazer 2, 3, e aí eles caíram do 3 atacando e ficava praticamente a mesma diferença, até mais rápido que fazer 3, 2, bem tranquilinho. Então ele tirou mais uma carta da manga ali durante a bateria, fazia 3 e mais 3, né? Um terceiro imaginário ali. Então, como que o piloto tira essas cartas da manga? Ele confia muito na parte física, desgasta mais porque a moto vai dar mais pancada, vai exigir mais da sua musculatura, tudo mais, e ele foi agressivo até o final ali, até o final não, mas até cometer o erro, né, que ele encavala na sequência do on-off, passa reto, né, tem a grade lá, a proteção, ele passa por baixo, volta para a pista, volta em terceiro, o RJ chega próximo dele ali, ele estava colado, né, Tom Vial, e com isso ele perde, né, o contato. Com certeza deve ter pego um pouco a parte física. Ele falou, pô, os 2 primeiros que estão na frente aqui não são da minha costa. Então, eu vencer e não vencer não vai mudar muita coisa, assim. Claro, se eu vencer vai somar mais pontos para mim, porém, se eu cair e perder mais posições, eu vou ferrar com o meu campeonato. Então, ele manteve a calma, não deixou o RJ pressionar ele, voltou para o básico e finalizou em terceiro no pódio. Um ótimo resultado. Ele tinha potencial de vencer se não cometesse aquele erro? Tinha, com certeza tem. Vamos dizer assim, lembrando que ele, no começo da temporada, começou a treinar com o Christian Craig, ele se separou da equipe, né? Vamos dizer assim, ele alugou uma parte num outro centro de treinamento que é perto da centro de treinamento da Star, fez uma pista de Supercross, treinou bastante lá sozinho, com o Christian Craig que estava machucado, evoluiu muito a parte técnica dele, porém ele perdeu vamos dizer assim, quando você treina com os outros pilotos, você não tem o dia de preguiça. Você tá com preguiça, mas você tá levando pau, você vai dar mais um pouquinho. Dá mais um pouquinho. Você exige 110% todos os dias. Então ele voltou, depois das 2, 3, terceira etapa, ele voltou a treinar com o pessoal da equipe. E ele fazia 1 ou 2 treinos, às vezes, junto. Então, acho que foi uma grande mudança dele, mexeu com a confiança dele e foi uma virada de chave para ele, principalmente em cima do Juju Bilmer, né? Que ele começou a pressionar e vencer. Então, um ótimo resultado aí pro Deegan. Já vamos falar da pontuação do campeonato. E eu, novamente,
parabéns para o Digan. Essa mudança com certeza somou e somou muito, deu para ver dentro da pista. E todo mundo esperava que ele dominasse, né, desde a primeira etapa, porém ele virou uma chave, agora tem dominado aí, tem tudo para ser campeão. Agora os dois primeiros, Tom Vial largou em terceiro, já assumiu a segunda posição e largou muito bem, né? Ele largou praticamente sozinho, porém cometeu um erro, não que cometeu, né? Ele abriu muito a primeira curva, o Seth Remaker aproveitou ali, o Juju Bemer também aproveitou um pouquinho, mas logo em seguida o Tom Vial assumiu a liderança e ficou aquela corrida de pega não pega, né? O Seth Remaker achou as linhas um pouco mais rápido, abriu uma diferença de 2 segundos, 2,5, e o Tom Vial veio na caça ali, tentando, até ele, na parte da areia, ele conseguiu achar uma linha, né? Caiu o feno, acredito, ele subia na lateral da pista, não fazia o King inteiro, né? Era uma ondulação, e o último King, ele vinha pela direita, já batia, ganhava um tempinho. Ele se mostrou super rápido, super constante. Foi uma virada de chave já na etapa anterior, já fez um segundo lugar, ganhou bastante pontos no campeonato. Nessa foi mais uma virada de chave para ele no campeonato, né? Assumiu a liderança do campeonato na Costa Leste, apesar de ter andado super bem, não conseguiu ser tão veloz quanto o Seth Remaker, que fez uma largada sensacional, manteve um ritmo, foi constante a prova inteira e no final só foi administrando, né? Tanto Tom Vial cometeu alguns erros no final também, assegura, fala, melhor um segundo, assumir a liderança do campeonato, cometer um erro e perder mais posições, pontos pro campeonato, e tá liderando o campeonato por um ponto em cima do Max Enst. Então segue aí o campeonato embolado na Costa Leste. Na Costa Oeste o Digan abriu um pouquinho mais, mas voltando a falar da etapa, Seth Remaker foi perfeito, né? Ele que tá treinando junto com os Lawrence, né? No mesmo compound, é o companheiro de equipe também de treino do Chance Hymas, que teve uma etapa bem abaixo, não largou tão bem, acertou o feno do túnel, jogou os bons resultados dele fora, porém mas tem mais 2 etapas de showdown que pode recuperar bastante na pontuação. Então, Seth Remaker mostrou aí que valeu a pena o chefe da equipe, né, o dono da equipe, Mitch Peito, ter liberado ele para treinar na Costa Leste, e tem provado aí que valeu a pena, venceu a etapa, segue firme no campeonato, na disputa. Já vou falar da pontuação. Lembrando que ele teve uma etapa que ele não andou tão bem, ele estava doente, não conseguiu andar, tava drenado a energia, vamos dizer assim. Então, foi uma etapa, vamos dizer assim, dos primeiros não teve tanta emoção, mas do pelotão ali, igual eu falei, o Cole Davis, o RJ, o próprio Diga, né, fez uma prova de recuperação, o Josh Moda, o Juju Bilmer, fizeram provas ali que ganharam muitas posições, perderam isso e aquilo, então foi bem bacana do pelotão para trás. A vitória em si foi um pouco chata, né, das duas categorias, já foi definido logo na largada, porém foi uma etapa que mostrou muita os pilotos tiveram que mostrar challenge, né, que eles chamam lá fora, me fugiu a palavra em português, desafiadora para os pilotos. Então, o piloto que estava bem preparado fisicamente e tecnicamente e foi constante, conseguiu um ótimo resultado. Agora vamos falar dos campeonatos, né? Vamos falar da Costa Leste primeiro, que mudou a liderança. Tom Vial com 79 pontos em primeiro. Segundo lugar, Max Enst com 1 ponto atrás, 78. Seth Remaker com 11 pontos atrás do primeiro, 10 pontos atrás do segundo, com 68, tá, na luta do campeonato. 12 pontos atrás, RJ Hansfire, que eu falei, já se recuperou muito na pontuação, estava 20 e poucos pontos atrás, já está 12. E em quinto, Nate Thrasher com 53 pontos, 26 pontos atrás. Aí, se ele virar uma chave, ainda tem chance, o campeonato tem muita coisa para rolar. Essa é a Costa Leste, como eu falei. Falando agora do Tom Vial, né? O ano passado aconteceu a mesma coisa. Na etapa de Daytona ele venceu e na outra ele foi indo, ele não teve uma etapa, não iniciou o campeonato tão bem. E esse ano ele tem repetido isso. Em Daytona ele fez um segundo, nessa ele mais um segundo. Então tem tido um ótimo resultado aí pro campeonato. Vamos pensar assim, né? Daytona tem sido uma virada de chave pro Tom Vial
na luta pelo campeonato. Se ele vai ganhar novamente a Costa Leste, né, ele é o atual campeão, a gente não sabe, mas a gente quer ver muita disputa aí. E o mais legal, a gente tem 4 pilotos disputando o campeonato, né? Agora vamos para a Costa Oeste. Essa já está um pouco pré-definido, mas não tem nada vencido ainda, tem muita água para bater. Ainda a gente tem mais 8 etapas, né? O campeonato chegou na 9ª etapa de 17, então tem bastante água para rolar. Na Costa Oeste, Hayden Deegan liderando com 129 pontos. Juju Bilmer, como eu falei, está na luta pelo campeonato ainda 12 pontos atrás. Isso é praticamente nada, né? Um tropeço do Deegan, ele vai estar lá para conferir. Vai que no mais uma etapa do showdown o Deegan não larga tão bem, é uma etapa com chão duro, mais difícil de ultrapassar, cai na largada, dá um vacilo, faz um 10º, o Juju Bilmer ganha, já aproxima essa pontuação. Então a gente tem mais 2 etapas dessas com os melhores da 250. Terceiro lugar, Cool Davis, com 104 pontos, né? 25 pontos também, igual eu falei. Às vezes é um vacilo numa etapa, o cara ganha, vence, vem aquela confiança, né? E vira a chave do campeonato. Igual eu falei, Tom Vial, né? Daytona bateu um segundo, já bateu mais um segundo, às vezes o cara vence a próxima etapa, meu. Aí é só ladeira para baixo, assim, em questão de resultado, né? O cara só pega a velocidade e cada vez vai mais, a confiança vem. Quarto lugar, Yoshimoda com 27 pontos atrás, ainda tem uma chance. E nessa etapa não andou também, caiu o Manford na areia e ficou preso o 37 da Clube Max, segurou bem o pelotão uma hora ali, depois foi perdendo rendimento. Cold Shock. Às vezes me foge o nome dos pilotos. Então, a 250 é isso daí. Agora vamos para 450. O mais legal, né? Na entrevista, o grande vencedor dessa etapa, né? O Webb falou pro pessoal, ele falou, cara, eu vou manter a calma, a constância, né? Ele que... Vamos falar depois disso, no final, pra gente não perder, pra vocês já não pular o vídeo e assistir até o final, vamos dizer assim, né? Lembrando que o Cooper Webb, a partir da 5ª etapa, né? As últimas 4 etapas, o pior resultado dele foi um segundo. Essa foi a grande virada de chave dele, né? Ele segundo, primeiro novamente. Lembrando que eu chamo ele de mineirinho, né? Aos poucos ele está construindo o campeonato e tem cada etapa tem ganhado mais pontos em cima dos seus rivais. Vamos começar por Ken Roczen, né? Que fez 8º lugar. Ken Roczen que ficou preso na largada, né? Chase Anderson. Essa largada é uma loucura, cara. É pancada pra todo lado, é nego saltando atravessado. As primeiras voltas é uma loucura do AMA Supercross. Quem falava isso era o Lucas Moraes, quando ele foi correr o AMA Motocross. Ele falou, cara, é uma loucura as primeiras voltas, nego cruzando pra lá e pra cá, bate. E no AMA Supercross não é nada diferente. A pista é super técnica, então às vezes o piloto perde equilíbrio, salta atravessando, é uma loucura. E na largada, a pancadaria não falta, né? Os caras vão pôr tudo na ar, pois a largada faz total diferença. E nessa, Chase Anderson levou a pior, né? O piloto escorrega, acaba levando a frente dele, cai e o Roczen fica preso, né? O Roczen tem que sair lá de trás. Se recuperou muito rápido, né? Ele chegou no pelotão ali do Plessinger, do Malcolm Stewart e do Dylan Fernandes muito rápido. Em questão de 2, 3 voltas. É impressionante as primeiras voltas do Roczen, como ele se recupera. Porém, ele morreu. Se travou e não teve, vamos dizer assim, ele sobreviveu depois, né? Ele já deu para ver que em questão de 2 voltas o pelotão foi embora e ele ficou com o Dylan Fernandes brigando ali. Não teve um bom sábado, né? E depois, em entrevista, ele comentou e falou, cara, eu tava super doente, eu não esperava nem ser o mais rápido nos treinos, até me surpreendi, porém eu lutei com unhas e dentes até o final com a energia que eu tinha. Acontece, igual eu falei do Seth Remaker, que teve uma etapa ruim, às vezes acontece. Pelo uma gripe, uma coisa ou outra, os pilotos vivem no limite, né? Tanto da parte física, sempre estão cansados. Então, cara, às vezes tem um vírus, alguma coisa, ambiente de aeroporto, viagem para lá e para cá, pega muito, porque você sai do ar-condicionado, muda a temperatura, você tá num calorzão ou tá no calor, daí tá indo para o aeroporto, vento, e isso, cara, mexe muito com o nosso organismo e é facinho de você pegar uma gripe, ainda mais nesses atletas que estão exigindo do corpo o 100% o tempo inteiro. Então, o Roczen bem abaixo, um 8º lugar, porém, teve só desculpa, né? A gente não pode
falar nada, porque, cara, já é difícil quando você tá 100%, imagina quando você tá gripado, né? A gente fica gripado, a gente fica de cama às vezes, imagina andar de moto, ainda numa pista super traiçoeira, né? Que tava super desafiadora e exigindo muito da parte física. Então, Roczen, oitavo. Sétimo, Malcolm Stewart, que tem evoluído, tem andado muito, porém também ele fazia a parte da areia muito bem ali, né? Ele fazia uma linha diferente, até parecida com a do Web, que eu vou falar, ele contornava e saltava os dois últimos, né? E ganhava a reta da sequência. Porém, ele, na minha opinião, do time do Big Factor, né? Que são os três, o Barcia, o Plessinger e o Malcolm, ele era o mais rápido, ele é o mais técnico, tudo, porém a parte física pegou nele, né? Tem, igual a gente falou, tem etapas que o cara destrói e tem etapas que às vezes o cara se trava ou tá fazendo mais força ou põe um pouquinho mais de pressão ou não tá se sentindo confortável, não consegue render ou até mesmo andar no seu 100% por 20 minutos, né? Eu ia falar 20 voltas, mas é 20 minutos mais uma volta. Normalmente dá de 22 a 25 voltas. Então, pro Malcolm foi um sétimo lugar, não foi um resultado ruim, porém a gente esperava mais dele. Pela vitória, pelo ele que tem liderado o time da KTM aí, né? KTM, GasGas e Husqvarna que treinam junto nos resultados, né? Tem obtido os melhores resultados dessa etapa, não conseguiu render e render muito. Agora, falando do sexto lugar, Aaron Plessinger. Esse andou e andou muito, porém no papel o resultado não veio, né? Ele não largou tão bem, veio, recuperou todo o pelotão, passou Justin Cooper, tava na frente, né? Mas abrindo o Justin Cooper, passou quer dizer, tava na frente do Rox, mas passou o Malcolm, passou o Dylan Fernandes, passou o Safadi, que teve um super tomo, como eu falei para vocês, mostrei já para vocês. Então, foi uma etapa assim que ele andou muito, porém ele cometeu um erro com o seu companheiro de treino, né, o Barça, né? Ele abriu e foi querer cruzar, o Barça tem esse costume, né? Ele tem o costume de derrubar todo mundo, mas porém assim de ser agressivo nas ultrapassagens. Nessa ele não fez por maldade, ele freou e arrastou e voltou, né? Se você vê a curva que vinha para as costelas, ele fazia a mesma coisa e o Plessinger foi muito afoito e acabou levando a dianteira e ficou no chão, né? Foi para trás, teve que recuperar terreno novamente e chegou colado no Barça com sexto lugar. No papel não veio, porém andou e andou muito, né? Todo mundo falou, toda a mídia falou e andou muito. Um ótimo resultado. Plessinger, que fez pódio em Daytona. Como eu falei, às vezes um bom resultado, um acerto melhor na moto, se sentir um pouco mais confortável, muda. E o que muda, né? O piloto às vezes larga bem e vai ficando para trás, desce, ele veio de trás, caiu, voltou para trás e recuperou de novo. Então, parabéns para o Plessinger. Quinto lugar, Barça, que fez o Holy Shot. Cara, o Barça esse ano tem me decepcionado, entre termos, né? Mas ele não tem conseguido os resultados, talvez, como você treina com os caras, às vezes se bota pressão, né? Às vezes até nos treinos você se põe pressão, mas treino é treino, corrida é corrida, né? Então, vamos dizer assim, o Barça, eu pensei que os pilotos, treinando junto, os pilotos iriam somar mais para ele, né? Que ele que era o líder, vamos dizer assim, a base da GasGas antes era na Califórnia, ele só treinava com os piadas 250, então ele às vezes se sente confortável, os moleques não era tão rápido quanto ele, então ele se sente mais confortável. E aí agora ele tá treinando com os rivais dele, né? Então o cara tá exigindo 110% todo dia, ele tá vendo às vezes os caras estão ficando na frente dele, né? O pelotão que eu preciso brigar tá meio segundo, um segundo mais rápido. Então, isso faz o piloto evoluir mais. Porém, às vezes entra na cabeça, prejudica. Eu acredito que isso que aconteceu um pouco com o Barça. A pressão de ter um bom resultado tem somado. Então, a largada largou super bem, andou, cometeu um errozinho, o Web aproveitou ali, mas aí acho que ele começou a querer brigar, brigou muito com a moto. É o estilo do Barça, é barulho, isso e aquilo, mas ele se travou um pouquinho. Depois ele conseguiu manter uma constância e foi até o final, né? E ele que joga duro, né? Tanto o Plessinger ali que ficou no chão, o Justin Cooper, ele judiou. Ele judiou e judiou bastante do Justin Cooper. Foi reto no Justin Cooper, o Justin Cooper deu X nele. Então, como a gente fala, o Barça, ele é um cara super duro de ultrapassar. É difícil, tanto que o Webb, quando largou, passou, ele deu tudo, né? Já passou e já deu o sprint, abriu e depois só manteve. Mas, voltando pro Barça aqui, esperava mais dele. Ele falou que se travou durante a etapa,
esperamos que ele faça mais boas largadas e ande mais com o pelotão da frente. Tenha um bom resultado, um pódio, 2 pódios consecutivos, assim a gente possa ver o velho Barça novamente, né? Vem aquela dose de, vamos dizer assim, dose de confiança para ele. Agora, o quarto lugar, Chase Sexton. Puta, o Sexton tá... A parte, talvez, mental, física, a gente não sabe o que tem acontecido, mas ele sempre comete um erro, né? Ele não tava, não sei, eu não pude ver os treinos, mas ele não tava rápido, igual os caras, ele fazia uma sequência diferente, tudo, talvez uma volta ou outra, porém a constância ele não conseguiu ser constante, igual o Webber, ou tirar uma carta da manga, né? Tava conseguindo lugar garantido, cometeu um erro na areia e ficou aí. Dava pra ver que ele tava tentando, né? Ele mudava as linhas, fazia a parte da área muito bem, a saída ali ele fazia parecido com o Vial, ele saltava, atacava, porém não tinha às vezes as linhas mais rápidas. Na minha opinião, saltar as costelas era muito mais rápido. O Webb deu uma aula nisso, ele saltava 3, 3, 3 e acabava, contornava a primeira 3, 3, 3, muito rápido, e os pilotos tentavam atropelar isso e aquilo, não conseguia ser tão rápido, eficiente ou constante igual o Webb, né? E acredito que nessa o Sexton tentou de tudo e cometeu um errozinho ali e não, vamos dizer assim, levantou, não teve mais da onde tirar, né? Falei besteira dos resultados aqui, eu olhei errado, né? Me desculpe. Então, 7º lugar pro Rosberg, 6º pro Malcolm Stewart, 5º pro Plessinger, 4º pro Barça, aí bateu na trave do pódio, apesar de ter largado na ponta, né? Uma etapa que largada contava e contava muito. Então, 3º lugar pro Chase Sexton. E eu esperava, o Sexton tem deixado o campeonato fugir entre os dedos, né? Talvez esses tombinhos, esses erros, tenham mexido com a confiança dele, às vezes no meio da bateria, pô, será que eu não posso cometer erro? E quanto mais você pensa, eu não posso fazer isso, aí que vai acontecer. Se você entrar na pista, eu não posso cair, você vai cair. Você tem que esquecer, eliminar, apagar tudo isso da sua cabeça e focado 100%. Você não pode estar, puta, eu tenho que pagar minha conta, isso e aquilo. Isso mostra que você não está focado, não está ali presente naquele momento. E talvez pode ser alguma coisa parecida com isso que tenha acontecido com o Sexton. Se a gente já sabe, não sei. A gente vai saber em breve ou um dia que ele falar o que realmente acontece ou o que está acontecendo, né? Então já é de alguns anos e às vezes começa a virar um problema crônico. A gente espera que ele resolva isso, resolva o mais cedo possível, né? E pare de fazer essas sextonzices dele. Mas segue vivo no campeonato, perdeu mais 5 pontos, porém 15 pontos atrás aí, mas segue vivo no campeonato, como eu falei, ainda tem 8 etapas para acontecer. Passamos da metade do campeonato. 2º lugar pro Justin Cooper, que andou e andou muito, não fez uma largada tão boa, veio lá de trás, passou o Rosberg, passou o Plessinger, passou Dylan Ferrantes, passou Malcolm Stewart, passou o Barça, que jogou duro com ele e herdou o 2º lugar ali do Sexton, porém herdou entre termos, né? Se pôs numa boa posição, o Sexton levantou até próximo dele, ele não deixou barato, foi constante até o final, tanto que na transmissão eles mostram uma placa, né, o mecânico do Webb mostrando que o Cooper foi 2 segundos mais rápido numa volta. Mas o Cooper, experiente, manteve a calma, foi constante, administrou e venceu. Lembrando que o Justin Cooper estava batendo na trave no pódio, né, com 2 quartos lugares já, então não foi uma etapa que, porra, do nada o cara apareceu no pódio, tava batendo na trave, aquele lá, tô quase, sigo trabalhando, não dá para desanimar, então quando você desanima, fala, então é uma coisa que talvez você não queria tanto, mas ele tem se mostrado aos poucos evoluindo a cada etapa e vamos dizer assim, com certeza foi um booster para ele, né, uma motivação aí para o resto do campeonato, lembrando que a 450, o campeonato tem um final de semana livre, os pilotos já começam a testar para o motocross, utiliza essa semana para utilizar para o supercross, na outra semana já se prepara novamente para o supercross, então vamos ver, ter umas notícias do motocross também, de teste, algumas coisas, né? Agora falando do campeão da etapa, Cooper Webb foi impecável, né? Caiu na hit, mas conseguiu se recuperar, a volta estava boa, estava se sentindo bem, caiu nos treinos também,
Então ele, vamos dizer, resetou a cabeça dele e falou, cara, vou fazer uma boa largada e mostrar para que eu vim. E ele matou a prova logo na primeira volta, né? Largou bem, por fora mais aberto, entrou, espalhou um pouquinho, o Barça soube aproveitar. Ele foi, atacou o Barça já na primeira volta, nas costelas, o Barça atropela pelo lado direito, ele já vem, encaixou muito rápido, porém o Barça entra muito rápido na curva e abre, né? E o Webb já acha a linha ali por dentro da canaleta, já ataca e assume a liderança. Com certeza fez uma super força, mas é piloto que você se livra no começo, ele fala, cara, deixa agora o pelotão sofrer com ele. E ele já meteu as melhores voltas no começo ali, já abriu umas 5, 6 segundos. E depois ele começou meio que administrar, né? Vamos dizer assim. Pegou o Sexton e começou a manter, né? Foi constante. Na minha opinião, ele, até em entrevista que eu ia falar no começo, ali quando eu comecei a falar 450, ele fala ser constante e não errar as linhas, né? Tanto que ele falou, eu vou manter a calma na parte da areia para eu acertar 90% toda a volta, né? E às vezes você pega lá 25 voltas, se você ser constante lá, na constância, às vezes dá 5 segundos no tempo total. Do que você fazer lá uma parte da areia é 10 segundos, uma volta você faz 10, 10 e meio, 10, aí na outra você faz 12, 13, daí 10 de novo, e além de você fazer 11 toda a volta. Aí você ganha, aí que você ganha 5 segundos. E ele foi muito, como ele já assumiu a liderança, ele se defendia muito bem, né, na parte da areia ali e saltava as duas últimas ondulações e atacava ao máximo a reta para entrar na sequência. Com isso, ele foi ganhando terreno, gastou menos energia e se manteve constante até o final. E a pista foi acabando, né? Tanto e ele foi experiente suficiente, mesmo quando ele entrava errado nas canaletas, como ele tinha essa diferença, ele não precisava se arriscar. Ele saltava o básico, às vezes apertava um pouquinho mais as costelas e saiu aí com mais uma vitória, né? Igual eu falei antes, das últimas 4 etapas, o pior resultado dele foi um segundo. Então ele estava lá 10, 12 pontos atrás, agora ele está em 15 na frente, né? Já botou uma mão na taça. Ainda tem, como eu falei, tem mais 8 etapas, tudo pode acontecer, tombos, machucados durante a semana, isso e aquilo. Porém, a gente sabe que o Webb é constante, né? Então, ele gosta de fazer bastante jogos mentais, tem provocado o Sexton nas entrevistas e tudo mais. Então, vai ser difícil tirar o campeonato do baixinho desse ano. Tanto que ele até ficava bastante mordido, porque ele não era cotado como para ser campeão, vencer, né? Não começou o campeonato tão bem, porém, agora a parte física veio, a confiança veio, a gente tem visto ele pilotar super bem, amortecendo, sendo constante, rápido e preciso. Tem que tirar o chapéu pro 2 vezes campeão da categoria principal aí, Cooper Webb. Agora vamos falar da pontuação. 193 pontos pro Webb, 15 pontos atrás, 178 pontos. Chase Sexton, terceiro lugar ainda na luta pelo campeonato, 26 pontos atrás. Ken Roczen, né, nessa judiou na pontuação do Roczen, mas não tem nada perdido, como eu falei. Agora, quarto e quinto, o Justin Cooper assumiu a quarta posição com esse resultado, com 144 pontos, 49 pontos atrás. E Malcolm Stewart em quinto com 53 pontos atrás. Esses dois vai ser bem difícil, né? Mas a gente não sabe o que pode acontecer. Só tá na metade do campeonato, né? Pode ter muitas reviravoltas. Falando da 450, o Dylan Fernandes foi abordado, né? Se ele ser o piloto representar a Honda oficial, né, na restante do campeonato, né? Ele falou que ele entrou em conversa, porém o pessoal falou que não, que eles iriam ceder as peças especiais para ele. Ele falou, cara, eu queria testar a moto, né? Saber como que a moto era. É uma moto já mundial, todo mundo quer andar, no AMA Supercross também, uma moto vencedora e tudo mais. Porém, ele falou, cara, só falaram que vão me dar peças especiais, deve colocar um outro piloto aí, provavelmente na próxima etapa, né? Já deve ter escolhido algum piloto, testar alguma coisa, a gente não sabe ainda. É uma resposta, a Honda falou que tá averiguando, tentando, vendo algum piloto para representar muito bem eles no restante do campeonato da categoria principal. Então é isso aí. Lembrando que, como eu falei, esse final de semana não tem AMA Supercross, tem um Mundial de Motocross somente, na segunda etapa na Espanha. Vamos estar aqui segunda-feira já trazendo todas as novidades para vocês sobre o Mundial. Trazer algumas novidades também do AMA Motocross, provavelmente os pilotos já começam a testar, alguns vídeos, algumas coisas. Então é isso aí, pessoal. Novamente, não deixa de curtir o vídeo, de
compartilhar com seus amigos, de seguir o canal, fortalecer a firma. Isso nos ajuda a você também não perder nenhum material de traz aqui de teste de equipamento. Tem bastante novidades para acontecer pela minha carreira profissional nessas próximas semanas. Aí já estamos menos de um mês para começar o Campeonato Brasileiro de Motocross. Algumas equipes ainda não revelaram os pilotos. A gente vai estar correndo atrás do Fofocross para saber novidades para vocês, trazer para vocês em primeira mão aqui também. Então, meu muito obrigado. Já deixa novamente seu like, comenta no vídeo aí o que vocês têm gostado, o que vocês querem saber, que vai ser um prazer estar trazendo todas as informações para vocês. A gente se vê nas pistas. Valeu!